Duas esferas metálicas A e B, de raios R e 3R respectivamente, são postas em contato. Inicialmente, A possui carga elétrica positiva de mais 2Q e B carga de menos Q. Após atingir o equilíbrio eletrostático, as novas cargas de A e B passam a ser, respectivamente, ele deu aqui os itens A, B, C, D e E para vocês aqui. Então vamos lá, ó. A situação que a gente tem aqui no exercício é a seguinte: a gente tem essas duas esferinhas aqui. A menor, ele fala pra gente que tem a raio R, então essa aqui eu vou chamar de esfera A, tá? Com carga inicial de QA. Então vamos deixar isso aqui como sendo QA e com o raiozinho ali anotado como sendo R, como ele já falou pra gente ali, ó, no enunciado. Essa aqui tem carga QB, que eu vou deixar como sendo QBzinho aqui, inicial, certinho, e raio de 3Rs. Condição de equilíbrio eletrostático para qualquer situação. É claro, quando você tem lá as esferas com raios iguais, você vai lá e fala que as cargas, tá? A soma das cargas iniciais é igual à soma das cargas finais, faz uma continha ali bem fácil. Mas a condição geral que você tem quando você tem cargas de raios diferentes, e é claro, também pode ser para cargas de raios iguais, tá? Não tem problema, você pode aplicar. Só estou deixando aqui bem claro porque sempre que tiver raios diferentes, você vai precisar lembrar que o potencial, tá, final das cargas, depois que elas foram colocadas em contato, por exemplo aqui, ó, o potencial final desta carga aqui tem que ser igual ao potencial final desta carga aqui. Serve para raios iguais, mas raios iguais, é claro, você aprendeu já, tem uma continha muito mais fácil de fazer do que ficar fazendo por potencial. Potencial dá muito mais trabalho, tá, usar essa igualdade aqui de potenciais finais. Se os raios forem iguais, então nem perde tempo quando você tiver raios iguais ali, esferas idênticas, nem perde tempo lembrando dessa condição aqui. Usa só quando os raios forem diferentes, tá? Se o potencial final de A é igual ao potencial final de B, eu vou deixar isso aqui anotado como sendo o seguinte, tá? Os dois são iguais a um potencialzinho V, que eu vou deixar anotado aqui quietinho, depois a gente usa isso aqui. Então essa daqui é a condição de equilíbrio eletrostático, tá? Quando a gente tiver esferas com raios iguais ou diferentes, mas é claro, usa só quando você tiver raios diferentes, para não perder tempo aí, não ficar dificultando sua vida. Bem, com essa equaçãozinha aqui, a gente tem que lembrar como calcular o potencial, é claro, né? Senão não dá pra gente fazer nada no exercício. Potencial a gente calcula como sendo a constante vezes a carga elétrica da esfera dividido pelo raio que ela tem. Essa daqui é a forma que a gente calcula o potencial. Enfim, essa aqui é uma condição. A outra condição que serve para qualquer exercício com cargas elétricas ali, quando você faz o toque nas duas, depois separa, ou nas três, nas quatro, tanto faz dependendo do que o enunciado pedir para vocês, é a condição de conservação de cargas. As cargas que eu tenho no início do meu processo, tá? Tem que ser as mesmas cargas que eu tenho no final, porque as cargas não vão fugir daqui, tá? Então essa daqui é uma outra condição que a gente tem. Então as cargas que a gente tem no início tem que ser iguais às cargas que a gente tem no fim. Portanto, eu posso escrever a seguinte condição, tá? As cargas que eu tenho no início são o quê? São QA e QB, então a soma dessas duas aqui tem que ser iguais às cargas que eu tiver no final. Então eu vou deixar aqui, ó, carga final de A mais a carga final de B. Então, sendo um sistema conservativo, cargas que eu tenho no início são iguais às cargas que eu tenho no final, tá? A soma das cargas iniciais é igual à soma das cargas finais. Quais são as cargas que eu tenho no início? Isso aqui ele informou pra gente, né? Ele falou, ó, que o QA vale mais 2Q, então a gente pode colocar ali, ó, na continha mais 2Q, e o QB vale quanto? Vale menos Q. Coloca ele ali também, ó, só que é sinal negativo, com positivo fica negativo, né? Então coloca ali, ó, menos Q. Isso aqui é igual à soma das cargas finais. Então a gente pode deixar ali anotadinho. Quanto que dá aqui, ó? Mais 2Q com menos Q dá Q. Portanto, a gente pode deixar ali, ó, que a soma das cargas finais tem que dar quanto? Tem que dar o meu Qzinho. Essa daqui é a condição, tá? A primeira condição que a gente acabou de encontrar para esse exercício. Deixa isso aqui quietinho, anotadinho aqui, e vamos voltar lá para cima, tá? Como é que eu vou achar a relação dessas duas cargas aqui? Lembra que a gente tem essa relação com os potenciais. Então, essas cargas aqui, finais A e B, eu posso escrever com relação ao potencial, porque olha só aqui, ó, tem carga nessa parte aqui. Então, ó, eu vou isolar essa carga aqui. Esse R está dividindo, vai lá para cima, multiplicando V. E o Qzinho que está multiplicando Q vai para baixo, né? Então, a gente vai ficar com a seguinte continha. A carga tá relacionada com potencial é o quê? É potencial vezes o raio dividido pela constantezinha ali. Então, eu posso escrever, ó, essa carga final de A e essa carga final de B em função do potencial. É claro, substituindo os valores de raio ali certinho na hora da sua continha. Então vamos lá, ó, substituindo aqui. Então a gente vai ficar com o seguinte, tá? O Qzinho permanece quietinho aqui. QA vai ser o quê? Vai ser o potencial de A, só que o potencial de A final é o próprio V, né? Então deixa ele ali, ó, Vzinho vezes R, porque o raio dela ali, ó, vale R, dividido por K.
E a carga final de B vale quanto? Vale o potencial, que é o mesmo das duas esferas, vezes um raio. Não se esqueça, tá? Que esse raio é igual a 3 vezes R, tá? Olha só, 3R aqui, dividido por K. Como é que você soma isso aqui, ó? Tira o mínimo entre K e K. Isso aqui vai permanecer a mesma coisinha ali, então deixa ali, ó, como sendo um K único. Soma esses dois em cima e vê qual que é o resultado. Então V vezes R mais 3V vezes R, isso aqui dá quanto? Dá 4 vezes VR, dividido, é claro, pela constantezinha ali. Então, essa daqui é o valor da carga final, tá? Com relação ao potencial das duas constantes. Isso aqui é a carga final do sisteminha, certinho? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Eu vou deixar isto aqui em função do potencial, porque, é claro, eu quero descobrir a carga final de A e a carga final de B. Então, vamos lá, ó. Para fazer isso aqui, então, a gente faz o seguinte, isola o meu Vzinho aqui. O que eu faço agora aqui, ó? Esse K vem para cá multiplicando o Q e esse 4R vai lá para baixo, dividindo, a gente fica com a seguinte conta, ó. Q vezes K dividido por 4Rs. Então, este aqui é o potencial final das duas esferas, tá? Tanto da esfera A quanto da esfera B. Então, ó, o potencial é QK sobre 4R. O que a gente faz aqui, ó? Como eu sei relacionar esse potencial final de A com a carga final de A, é só fazer a substituiçãozinha aqui, então, e achar quanto vale a carga QA e quanto vale a carga QB finais, é claro, como o enunciado pediu pra gente. Então, o potencial final de A, não se esqueça, ó, a gente tem essa relação aqui, ó, o potencial aqui é igual ao potencial final de A. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo o quê? Qzinho vezes K sobre 4R, não se esqueça, isso aqui é igualzinho aqui. E potencial a gente calcula como sendo o quê, ó? Kzinho vezes a carga final de A, então substitui ali, ó, Kzinho vezes a carga final de A, dividido pelo raio. O raio é o próprio Rzinho ali, deixa o Rzinho anotado ali. Isso aqui é igual ao quê? É igual a esta partezinha aqui que a gente acabou de calcular aqui. Então vamos lá, substituir ali, coloca ali essa igualdade. Presta atenção aqui, ó, tem o K aqui e tem o K aqui, corto os dois. Tem o R aqui e tem o R aqui, corta os dois também. Sobrou o que pra gente? Sobrou que a carga final de A é o que? É Q sobre 4. Portanto, ó, deixa anotado isso aqui quietinho ali, ó. Carga final de A é Q sobre 4. Ele pede o que pra gente no enunciado, né? Carga final de A e de B. Olha só os itens que a gente tem aqui, ó. Q sobre 2 joga o item A fora, 3Q sobre 4 joga o item B, 3Q sobre 2 joga o item C fora, Q sobre 4, olha só, o item D pode ser o certo, e o item E, ó, 4Q sobre 3, é claro, só pode ser o item D de jeans, marca o item D e nem perde mais tempo nessa continha aqui. Só que, claro, se você quiser conferir para saber se está tudo certinho, o que você faz agora? Presta atenção aqui, ó, eu tenho a carga final de A e eu tenho esta relaçãozinha aqui, ó, carga final de A, carga final de B e o Qzinho, né? Posso pegar esse resultado aqui e substituir aqui, achar o valor de QB, ou eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui só para reforçar essa ideia aqui. Então, potencial de B, a gente sabe que ele é o quê? A gente já pode escrever essa relaçãozinha aqui, ó, tá? Para o potencial de B. Então, vai ser o quê? Vai ser K vezes a carga final de B dividido pelo raio. Não se esqueça que o raio é 3R, coloca ali embaixo 3R. Isso aqui é igual ao quê? É igual a essa partezinha aqui, né? Ó, KQ sobre 4R. Mesma história. K com K, R com R, joga todo mundo fora. Esse 3 que está dividindo vem aqui para cima multiplicando o Q. Portanto, a gente vai obter o seguinte, tá? A carga final de B é o Q? É igual a 3/4 de Q. Então, ó, 3Q sobre 4. Bate com o item D, bate com o item D. Então é isso, você vai para lá, volta, vai de novo, volta, e você acaba chegando no resultado. Tem que ser só um pouquinho de paciência para você conseguir chegar nos resultados certinhos aqui, mas é claro, não é uma questão tão complicada assim, mesmo sendo ITA ou sendo de qualquer outro exercício vestibular, basta você lembrar dessa relação aqui, ó, do equilíbrio eletrostático. Lembrando isso aqui, e lembrando como calcular o potencial, e lembrando também da conservação de cargas, você consegue calcular, só ter um pouquinho de sangue frio, treinar um pouquinho antes da prova, é claro, para você não ficar passando um perrengue na hora do seu vestibular. É isso então, fico por aqui, bons estudos, beijo nas crianças, quem sabe até um próximo vídeo e tchau!